Eu me valho da esquematização que nos traz o professor André de Carvalho Ramos, quando se refere a três diretrizes que devem ser observadas na concretização desse princípio hermenêutico, o princípio pro homine. Eu trato neste vídeo apenas da primeira diretriz, aquela que está afeta a compreensão de que os direitos humanos são direitos inerentes à pessoa humana e que precisam ser levados assim em consideração, mesmo quando estão apenas implícitos nas normas de direitos humanos. O exemplo que normalmente se dá é do caso Golder, né, versus Reino Unido, uma decisão em que a Corte Europeia de Direitos Humanos assegurou o patrocínio, o contato do réu com o advogado, porque embora isso não estivesse explícito, estava implícito nas normas que asseguravam o direito à tutela judicial. Mas eu penso que no Brasil a gente pode ter alguns exemplos que estão mais próximos, pelo menos são situações prementes, delicadas, sensíveis na realidade que vivemos hoje. Eu posso me reportar, por exemplo, às modificações que a legislação trabalhista sofreu em 2017. E entre essas modificações está de permitir que o quadro de carreira que imuniza o empregador, que permite ao empregador não observar com rigor aquelas exigências do artigo 461, caput da CLT, que versa sobre o direito à igualdade de remuneração quando há trabalho de igual valor, em consonância inclusive com convenções fundamentais da OIT que prescindem de ratificação. O artigo 461, parágrafo 3º, foi modificado para que se estabelecesse que não necessariamente se haveria de observar a alternância de critérios, merecimento, antiguidade. A partir dali, apenas um dos critérios poderia ser considerado. O critério, por exemplo, de merecimento. E aí é onde está o buziles da questão. Por quê? Porque isso significa que um quadro de carreira que permitiria à empresa não observar a alternância de critérios, portanto, a antiguidade do trabalhador na empresa, esse quadro de carreira estaria a vigorar nessa empresa em detrimento, possivelmente, de algo que estaria implícito no artigo 7º, letra C do Pacto de São Salvador, que é um tratado de direitos humanos ratificado pelo Brasil, que diz sobre o direito do trabalhador à promoção ou avanço no trabalho, para o qual serão levados em conta suas qualificações, competência, probidade e tempo de serviço. Estaria implícita essa vedação a que não se levasse em conta o tempo de serviço em um quadro de carreira que imunizasse o empregador quanto à observância do princípio da igualdade naquilo que toca aos discrimes, aos elementos de discriminação autorizados pelo artigo 461 da CLT, é de se pensar. E quando nós pensamos nas pessoas com deficiência, esse debate se torna, inclusive, mais rico. Por quê? Porque as pessoas com deficiência estão hoje sob a regência não só da Convenção de Nova York, né, da Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, mas também da legislação interna, que na mesma linha, né, em sintonia, estabelece que todos os impedimentos físicos, mentais, intelectuais, sensoriais, enfim, esses impedimentos precisam não podem impedir que as pessoas com deficiência exerçam em plenitude as suas liberdades, a sua liberdade de escolha, a sua autonomia. E entre os preceitos da Convenção sobre Direito das Pessoas com Deficiência, a convenção que foi internalizada no Brasil como emenda constitucional, porque observou o quórum do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, está a obrigação do Estado de promover
oportunidades de emprego e ascensão profissional para pessoas com deficiência no mercado de trabalho, na esteira do que diz o caput do artigo 27 dessa Convenção, a tratar da obrigação, né, do reconhecimento pelos Estados-partes, né, inclusive o Brasil como visto, do direito das pessoas com deficiência ao trabalho em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Num tempo em que as pessoas com deficiência, evidentemente, encontram essas barreiras, e essas barreiras poderiam interferir na avaliação de mérito, será que o artigo 461, parágrafo 3º, não deveria sofrer essa modulação, esse ajuste, para impedir que as pessoas, para permitir que as pessoas com deficiência pudessem concorrer com as pessoas que não têm qualquer das deficiências citadas em igualdade de condições, porque o parágrafo 4º do artigo 461, desde priscas eras, está a dizer que as pessoas com deficiência não podem servir como paradigmas na medida em que elas, nessa condição, tenham galgado um salário maior. Mas o debate se trava no sentido contrário, e quando é a pessoa com deficiência que quer essa equiparação, sem que esses seus impedimentos físicos, mentais, intelectuais ou sensoriais interfiram nesse processo, nessa possibilidade de progressão funcional. Então, essa primeira diretriz do princípio pro homine, ela pode gerar uma série de discussões muito ricas a respeito da concretização dos direitos humanos.